Vamos então iniciar o nosso desenvolvimento. Estou aqui com duas versões do Delphi, duas instâncias do Delphi, tá? Numa delas eu vou abrir o servidor, na outra eu vou abrir o cliente. Aqui no SQLog eu tenho o meu banco de dados. Você deve analisar como é que nós desenvolvemos esse banco lá no provimento de conteúdo, né, que é o levantamento de requisitos. Aqui estão as minhas tabelas, elas começam com ponto, ok? Então eu vou começar aqui com essa ponto parâmetro, tá? Lá no der, cada uma das tabelas tem um comentário. O que é interessante, é muito importante que você analise o der primeiramente, tá? Bom, mas essa tabela ponto parâmetro, ela armazena os parâmetros gerais por empresa, né? E aqui, cada um dos campos tem o seu devido comentário. Ok? Sabendo disso, o que é que eu faço? Primeiro passo é nós abrirmos o nosso gerador. Você abre o gerador, aponta para a pasta onde estão os VOs, aponta para a pasta controller do lado do cliente, para a pasta controller do lado do servidor. Conecta no banco de dados, localiza aqui, olha, o ponto parâmetro, tá? Daí você pede para gerar os VOs, os controllers, né? Controller do lado do cliente, controller do lado do servidor. Se você clicar em conjunto, gerar conjunto, ele vai gerar o VO e os dois controllers para você, tá? Ele já vai gerar essas classes aí, essas units, com o padrão que nós precisamos, tá? Como essa é uma tabela que não é mestre detalhe, basta que você gere o VO, né? E você gera aí também os controllers, tá? Não tem mais o que fazer, tem que gerar mesmo o VO e os dois controllers, né? Daí você abre, como eu já gerei o VO e os dois controllers, nós podemos até observar aqui, olha, fontes, ERP comum VO. Se nós procurarmos aqui por ponto, vamos apagar esses DCUs aqui. Ponto parâmetro, aqui ó, já está lá o VO, tá? Se eu vier em servidor, nos controllers do servidor, eu também vou ter um ponto parâmetro controller, tá? Ponto parâmetro controller, né, também foi gerado pelo gerador de controllers, gerador de VOs e controllers. E em cliente, dentro de ponto eletrônico, na pasta controller, eu também tenho um ponto parâmetro controller, tá? Como é uma tabela simples, não mexi em nada, gerei esses arquivos, não mexi em nada dentro deles, tá? Depois que eu gero os três arquivos, eu devo fazer o quê? Abro a aplicação servidor, servidor de aplicação, adiciono ao projeto o controller que acabou de ser gerado, o ponto parâmetro controller, adiciono ao projeto o VO que acabou de ser gerado, tá? Depois disso, eu abro o server container, e eu preciso registrar esse controller, tá? Então você insere aqui, olha, a unit que está sendo utilizada dentro da cláusula uses. Como são muitas units, nós separamos aqui para ficar mais fácil encontrar. Então aqui são as units dos cadastros, aqui a de controle de acesso, do GED, e finalmente aqui as do ponto eletrônico, tá? Depois, dentro do método registrar classes, você registra a classe que está nessa unit, tá? Então as classes do ponto eletrônico estão aqui, olha. Registrar classe, t ponto parâmetro controller e todas as outras, ok? Legal. Quando for apenas uma tabela, é bem simples, né? Gerou os controles, gerou o VO, vem no servidor, adiciona as duas units ao projeto, registra a classe aqui no server container.
Na aplicação cliente, nós vamos abrir aqui agora. Ponto eletrônico. Aqui está o menu. Então, na aplicação cliente, como é que nós fazemos? Bem parecido o processo. Adicionar ao projeto o controller do lado do cliente. Tá? Ponto parâmetro controller. Adiciona ao projeto o mesmo VO. Está lá em comum. VO. Opa, acabei adicionando de novo atributos. Sem problema. Então a gente adiciona lá em ERP comum VO, procura pelo VO em questão e adiciona ao projeto, tá? E a tela? Bom, isso eu já falei em outros módulos, em módulos anteriores, tá? Mas você pode estar adquirindo apenas esse do ponto eletrônico, tá? Então como é que você faz a tela? Você pode vir em New, Other, e aqui nos itens que são de herança, herdar da tela cadastro. E a partir daí você constrói a sua tela, tá? Mas provavelmente será mais rápido você copiar uma outra janela e renomear o nome dela, né? Renomear, alterar o nome dessa janela e trabalhar em cima dela. Como assim? Por exemplo, essa ponto parâmetros aqui, olha. Ela tem aqui pelo menos uns 10 campos, não é? Tá, então você procura aí uma janela parecida que você já tenha feito, que tenha alguns campos. Essa aqui nós vemos que ela tem campo de data, campo de hora. Essa você procura, eles tem campo decimais, tem campos varchar, tem campos inteiros, né? Você procura uma janela parecida com essa, tá? Encontrou uma janela parecida com essa, que você já tenha feito. O que é que você faz? Você copia o DFM e o pass, né? Copia, cola. Ele vai ficar aqui, ó. Tá? Digamos que nós queiramos fazer aqui uma janela chamada essa aqui é a ponto parâmetros, mas já existe, né? Vamos criar a ponto parâmetros. Tá? Então você F2 aqui, olha, o ponto parâmetros, tá? Renomeei os arquivos, por enquanto apenas os arquivos, né? Vem aqui no DFM, edita com o Notepad++, onde você encontrar ponto tratamento registro, se altera para ponto parâmetros, substitui tudo, ok? Depois você abre o seu arquivo pass e faz a mesma coisa, onde você encontrar ponto tratamento registro, substitui por ponto parâmetros, tá? Depois disso, basta que você venha aqui no Delphi e adicione essa tela ao seu projeto, o ponto parâmetros. Daí você vai fazer as devidas correções dentro dessa tela, né? Vamos abrir aqui a ponto parâmetro original. Quais são as devidas correções? Bom, aí você vai inserir os edits de acordo com o que você realmente precisa e adaptar aqui o seu código, né? Mexer no seu código de acordo com os edits que você acabou de inserir, tá? Provavelmente essa é a forma mais rápida de fazer, ok? Vou tirar então esse ponto parâmetros aí, tá? E aí estão todas as nossas janelas. Nós vamos começar analisando essa ponto parâmetro, né? Então veja, nessa ponto parâmetro nós temos o ID da empresa, temos aqui um mês ano, né? Que está um exemplo de como nós devemos armazenar esse mês ano. Temos a data inicial da apuração, o dia inicial da apuração, hora noturna do início, hora noturna do fim,
período mínimo da interjornada, o percentual de hora extra diurna, percentual de hora extra noturna e a duração da hora noturna. E aqui as devidas explicações, né? O que é aquele dia inicial lá que nós estamos inserindo aqui, olha? Dia inicial da apuração. É o dia do mês em que as ocorrências começam a ser contabilizadas. A hora que começa o período noturno, a hora que termina o período noturno. Quantidade de horas entre o fim de uma jornada e o início da seguinte, tá? Sabendo disso, você monta a sua tela, né? Então aqui está a nossa tela. Nós temos aqui um edit com aquele mês-ano, né, que é o mês-ano desse parâmetro aqui. Você pode parametrizar para cada mês, né, tá? Temos o dia inicial da apuração, o início da hora noturna, o fim da hora noturna, o mínimo da interjornada, a duração da hora noturna, o percentual de hora extra diurna, o percentual de hora extra noturna. Cadê o ID da empresa que nós temos aqui, olha? O ID da empresa ele deve ser capturado da sessão, tá? Então aqui no método do salvar, quando nós estivermos salvando, nós vamos pegar o ID da empresa lá da sessão, ok? Depois que você monta então a sua tela, o que é que você faz? Vamos analisar aqui os métodos. Os métodos são métodos padrões, mas de acordo com as telas anteriores que nós já analisamos, tá? Método inserir, editar, excluir, método salvar. O que tem de mais diferente aqui é pegar o ID da empresa da sessão, depois nós pegamos cada um dos dados de acordo com os edits, setamos no objeto VO, testamos se estamos inserindo ou editando. Se estivermos editando, nós fazemos logo um teste aqui no lado do cliente. Se o objeto que foi setado aqui, se os dados que foram setados, eles estão diferentes dos dados que desceram do servidor. Se forem diferentes, nós chamamos o método altera. Se não, nós informamos que nenhum dado foi alterado, tá? Aqui o método grid para edits, onde nós vamos apenas passar os dados da grid para os edits, tá? Muito bem, vamos então executar o servidor. E vamos executar também o cliente e observar o funcionamento dessa janela, né? Aqui está o cliente. Executei. Loguei no sistema. Eu já tenho dados nessa tabela? Já tenho aqui, olha, um registro, né? Então vou entrar em parâmetros, vou consultar. E aqui está o meu primeiro registro. Tá? É o registro aí de junho de 2012. Dia inicial da apuração, dia 10. Observe que o dia está sendo completado com zeros à esquerda. Isso aqui para mim não está legal. Onde que será que eu altero isso daqui? Altero lá no VO, né? Hora da noturna, o início da hora noturna, o fim da hora noturna, período mínimo da interjornada, o percentual da hora extra diurna, o percentual da hora extra noturna e a duração da hora noturna, tá? Vamos alterar isso daqui, esse dia. Basta sair aqui do sistema, abrir o ponto parâmetro VO, e aqui é onde eu tenho, onde estão os meus dias, aqui ó, dia inicial da apuração, eu estou chamando aqui uns zeros à direita, tá, no meu formatter. Eu vou retirar esse formatter aí, vou executar de novo. Agora ficou certo. Dia 10. Se você quiser alinhar à esquerda ou centralizar, você põe o formatter de novo, passando apenas aquela informação do alinhamento, mas sem máscara. Não preciso de máscara para esse campo aqui, tá? Cliquei duas vezes, eu posso consultar. Cliquei em alterar, posso alterar algum dado aqui. Não, o dia inicial da apuração não é o dia 10 não, é o dia 5. Salvei. Essa informação evidentemente já vai estar aqui no banco. E eu posso inserir um outro mês, né?
7 de 2012, dia 5 é o dia inicial da apuração. A hora noturna começa 0 hora, fim da hora noturna 6, interjornada 2 horas, duração da hora noturna 6, percentual da hora diurna 80%, hora noturna 150%. Salvei. Esse registro também já vai aparecer aqui para mim. Ok, estão aí os meus dois registros, meus parâmetros para o mês de junho de 2012, meus parâmetros para o mês de julho de 2012. Aí nós podemos pensar numa opção de já gerar os parâmetros aqui para um ano inteiro. Tá? Aí fica para a gente discutir no EAD essa opção. Ok? Então é isso, essa é a nossa primeira janela. Fizemos aqui um pouco, essa aula foi um pouco mais longa, porque nós fizemos um resumo, não é, de como criar janelas e tal. Nas demais janelas, nas demais videoaulas, nós não vamos mais fazer esse pequeno resumo ali, gerar VO, gerar controller, porque isso daí já foi visto nos outros módulos. Já fizemos um pequeno resumo nesse aqui também. Então nós vamos nos ater apenas na funcionalidade da tela em si, ok?